Olá, graça e paz, povo de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 30 de abril de 2022, um mês que para mim passou voando. Eu não sei para vocês, mas parece que o ano está voando. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Vamos continuar aqui. É a primeira carta que o apóstolo escreve a Timóteo. Timóteo era um mocinho quando começou o seu trabalho de evangelista. Ele foi evangelista, ele foi pastor e ele foi bispo na igreja de Éfeso. E por 15 anos ele ministrou naquela igreja, ele fez um ótimo trabalho, mas como todos os pastores, como todos os dirigentes da igreja, enfrentam suas dificuldades com as ovelhas, com as pessoas, com os ministérios que vêm de fora, com pessoas que tentam infiltrar na igreja, trazendo doutrinas que não é de Cristo, né? Elas vêm devagar, elas vêm muito assim disfarçadamente, vêm como Satanás mesmo vem. E acaba fazendo um estrago dentro da igreja. E não era diferente do que estava acontecendo em Éfeso. Nesse caso aqui, ele passou pelos judaizantes, que vinham falando, né, distorcendo toda a mensagem de Paulo, e ele enfrentava também o gnosticismo. O gnosticismo é uma seita que abrange depois outras seitas. Até hoje a gente vê influência do gnosticismo na nossa sociedade aí. Muitas pessoas, Nova Era, esses tipos de seitas, ela tem um cunho no gnosticismo. Amém? E aqui Tiago está enfrentando isso. E Paulo, lógico que estava ali, tinha passado por ali, e quando ele sai dali, ele avisa a Timóteo para ele ficar atento, para ele confrontar esse tipo de atitude, esse tipo de religião, vamos dizer assim, que estava sendo infiltrada dentro da igreja, que tinha que ser pura, tinha que ser uma fé sã, sadia, baseada na palavra. Então Timóteo estava sentindo essa dificuldade aí, e Paulo ajuda ele nessa carta aí, mostra a ele porque Paulo tinha visto isso, e isso é um câncer dentro da igreja e dentro da sociedade também. Amém? Então nós vamos falar aqui, ó, o capítulo 1, eu vou começar aqui no versículo 3, tá? Quando Paulo, estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar, para avisar a certas pessoas. Paulo já sabia quem eram essas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem que ocupem com fábulas, com contos e genealogias sem fim, que não te leva a nada, genealogias que não têm um fim, não tem um fim em si mesmo. Igual Jesus, existia um fim em si mesmo, que foi a salvação. Genealogias que não te levam a nada, não tem fim nenhum, não tem propósito nenhum, mas que estraga a igreja, que estraga a nossa fé. Que antes promovem aí, ó, discussões do que o serviço de Deus na fé. Não ajuda nada na fé, mas promove discussão, promove uma heresia, promove a falta de fé e com isso também a apostasia, porque nós vamos falar muito da apostasia aqui. Pretendendo passar, aqui agora estou no 7, pretendendo passar por mestres da lei, aí ó, falsos mestres, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, tá vendo? As pessoas às vezes não sabem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, afirmações. Eles não estão nem conscientes direito do que eles estão falando e estão fazendo afirmações. E isso acontece, tá? Nesse caso aqui eram os judaizantes, como eu falei anteriormente, e a seita gnosticismos, né? Os gnosticismos. E Paulo também fala aqui, que ele percebeu isso aqui, ó, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pessoas que estavam na fé e naufragaram, deixaram a fé. E dentre esses se contam, sempre que ele falou assim, algumas pessoas aí, aqui ele entrega duas.
E dentre eles encontro Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. E aí, Paulo fala que entreguei a Satanás. Entreguei. Deixa aí com Satanás, porque vocês ouviram a doutrina de Satanás, então que fique com ele. Aí depois nós vamos ler aqui o capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, assim, estou falando assim, presta atenção, que os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Esse versículo é muito sério e a gente precisa ficar atento no que Paulo fala aqui, porque a apostasia é algo que a igreja enfrenta desde a igreja primitiva, desde a igreja apostólica lá atrás, a gente vê a apostasia. O que é apostasia? A apostasia é quando a pessoa conhece a verdade, conhece o evangelho, conhece a palavra e por algum motivo ela abandona. Ela abandona a fé em Cristo, ela abandona a palavra, ela abandona a doutrina, a ética cristã e segue por outro rumo. Isso é apostasia. E é muito difícil um apóstata retornar aos ensinamentos, à fé de Cristo. Por quê? Porque ela já conhece a fé de Cristo e ela já abandonou. Então, por isso que é muito comum, e isso é verdade, quando a gente ouve alguém falar assim, quando um convertido sai da igreja, vai para o mundo, é muito difícil eles voltarem. Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi e é difícil mesmo. Sabe por quê? Porque a mente deles ficam cauterizadas. A cauterização é algo assim, você cauteriza uma ferida, você queima uma ferida. Naquela época, a cauterização, queimar uma ferida, era uma coisa muito comum. Devia ser uma dor lacerante, mas era comum você estancar uma hemorragia e queimar, estancar uma hemorragia, vamos dizer assim. Eu estou pensando em hemorragia porque hemorragia que me veio agora na cabeça, mas se usava para outras coisas também. Você vinha com um ferro quente e queimar aquilo. Era uma dor terrível, mas parava de sangrar, acabava aquilo. Mas tudo que ficava ali queimado, morria tudo, morria a pele, morria nervo, morria tudo. E aquela parte que era cauterizada, que era queimada, perdia a sensibilidade. Você podia encostar naquilo, aquilo não tinha sensibilidade. Era uma carne morta, era uma carne que foi cauterizada, não tem sentimento nenhum. E ele usa essa palavra aqui para falar dos apóstatas, porque eles ficam frios na fé, eles não têm sentimento, nada que você fala alcança o coração deles, porque eles está cauterizado. A cauterização não deixa a gente insensível, você não sente nada, é a mesma coisa que está acontecendo aí. Você fala de Cristo, fala do amor de Cristo, mas eles não têm sentimento, porque a mente foi cauterizada. E olha uma coisa séria aqui que o apóstolo Paulo fala aqui, olha. Alguns apostatarão da fé por obedecerem. Obedecerem é você ouvir, você crer e você seguir, tá? Você obedeceu a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia. Você viveu uma coisa, você falar uma coisa e viver outra. A hipocrisia, lembra lá dos fariseus? A hipocrisia dos fariseus? Dos que falam mentira, porque o demônio é o pai da mentira, e que tem cauterizada a própria consciência. Quer dizer, quem que cauterizou a consciência? Eles mesmos cauterizaram. É lógico que Satanás vem com esses tipos de doutrina dentro da igreja, mas eles vão ser responsáveis, a responsabilidade de cauterizar a consciência são deles mesmos que se deixaram cauterizar a consciência. Então serão cobrados dele, de Satanás também, mas vão ser cobrados deles isso aí.
Amém? Porque eles seguiram e obedeceram, uma vez que eles já conheciam a revelação, já conheciam a palavra, já conheciam a salvação através de Jesus Cristo, eles caíram na fé. E eu vou falar para vocês uma coisa, isso acontece hoje na igreja e nós não estamos imunes de acontecer com a gente também. Então a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque a palavra fala, você que está em pé, cuidado para que não caia. Isso aí pode acontecer com a gente também. A gente fica frio dentro da igreja, começa a colocar dentro da igreja, às vezes não sai da igreja, mas fica na igreja e fica minando a fé dos outros, fica com falsos ensinamentos, com falsas ideias. Gente, eu já vi cada absurdo. Eu vou falar para você que eu já vi até crente com a ruda atrás da orelha, para tirar mal olhado. Então a pessoa vai seguindo algumas coisas e elas vão, quando elas pensam que não, elas já estão assim comprando pedra energizante. Ai, porque essa pedra tem cura disso, porque eu já vi pedra. E achei até a pedra bonita, né? Você acha que era âmbar o nome da pedra? A pedra mais linda é essa. Ai, é um âmbar, isso aqui tem poder disso. E ele é evangélico. E a gente fica olhando assim, mas você desfoca Cristo, né? Porque Satanás, ele não tá, é lógico que Satanás, ele ama destruir seu casamento, ele ama destruir o seu emprego, ele ama destruir a sua família, ele quer que você seja um mendigo, que você entra nos vícios, que você entra na prostituição, mas o que ele ama é você sair da igreja, é você ou disseminar dentro da igreja uma falsa ideologia, porque você está no meio deles. Então você está ali no meio das pessoas que estão ali para louvar a Cristo e você ali dissemina o mal ali dentro. Era o que estava acontecendo aqui. Porque quando o apóstolo Paulo começou a seguir o cristianismo e a pregar Cristo, ele entrava onde? Primeiro lugar que ele entrava, nas sinagogas. Porque ele era judeu, ele podia entrar nas sinagogas, né? Ele queria entrar nas sinagogas como se fosse uma igreja, vamos dizer assim, para falar de Cristo. Então, é uma porta muito grande a igreja. Quando a gente encontra uma pessoa desta, uma pessoa apóstata, que às vezes nem percebe que está longe de Cristo, está longe dos ensinamentos de Cristo, e vai obedecendo essas doutrinas contrárias, doutrinas do diabo mesmo, elas entram na igreja, elas fazem um estrago, porque elas começam a disseminar mentira que era o que estava acontecendo aqui. E Paulo fala, você tem que afrontar esse povo. E ele até fala, eu entreguei Mineu, entreguei Alexandre a Satanás para ser atormentado, porque apostatou da fé e com certeza deu muito trabalho para Paulo. E a gente vê aqui, que ele fala aqui, ó, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E isso aqui, essa palavra de Paulo aqui, está no sermão escatológico, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22. E Jesus fala que aconteceria isso. Nos últimos tempos, haverão pessoas que apostatarão da fé. E por obedecer espírito enganadores. Esses últimos tempos, gente, muito diferente do que muitas pessoas pensam, que tudo vai acontecer de uma vez, vai acontecer um período de uma tribulação tremenda e tudo vai acontecer, aquelas catástrofes que a gente vê nos livros das Revelações, que reporta também ao sermão escatológico. Não é tudo de uma vez que isso vai acontecer. Até porque os últimos tempos, nós já estamos vivendo os últimos tempos. Quando aconteceu em Pentecoste que houve o batismo do Espírito Santo, aconteceu também ali a profecia de Joel, que falava assim, que nos últimos dias meus filhos profetizarão, falarão em línguas. Aconteceu ali em Pentecoste. Então, do intervalo de Pentecoste aos dias de hoje, nós já estamos vivendo os últimos tempos, ou os últimos dias, ou a consumação dos tempos, como fala na Bíblia. Nós já estamos vivendo, é tanto que depois que Cristo foi assunto, não houve um dia que não teve guerra, rumores de guerra, nação contra nação, sinais no céu, terremoto, tsunami, como é que chama aquele outro que gira assim? Tornado, pai contra filho, casamento sendo desfeito, tantas coisas aconteceram aí depois que Cristo foi assunto, não teve um dia que não estourou uma guerra, ou num lugar ou outro
sempre aconteceu. É lógico que agora a intensidade é maior. Por quê? Porque chega pra gente, as informações chegam pra gente com muita facilidade. Agora a gente tem internet, tem essas linhas de informações que a gente recebe muito rapidamente, notícia que está acontecendo lá do outro lado. Mas a gente já está vivendo. Em 1 João fala, filhinhos, nós já estamos nos últimos dias. Então, não pense que vai ter um período da história em que tudo aquilo vai acontecer de uma vez. Isso não é verdade. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Quando Jesus vai vir, esse mundo do qual nós conhecemos, ele não vai mais existir. Ele não vai mais existir com a vinda de Cristo. E será a nossa felicidade, né? Porque nós vamos estar com o nosso Criador. Então, nós já estamos vivendo os últimos tempos. As pessoas do mundo, elas pensam que elas estão certas, elas pensam que elas se encontraram. E eu falo para vocês que no mundo não há lugar de encontro. O mundo é um lugar de desencontro. Uma vez que você não está com Cristo, você está desencontrado. O mundo não é lugar de encontro nenhum. Eu me encontrei, eu me realizei, agora sim, estou feliz, achei o que eu precisava. Amados, isso é engano de Satanás. O mundo não é lugar de encontro. Satanás é mentiroso, isso é mentira de Satanás, é para afastar vocês do caminho de Deus. Aí vem as heresias, falsos ensinamentos. Presta atenção em cultos, igrejas lotadas, nem tanto agora com a pandemia, né? Agora que está voltando um pouco, a gente passou um período difícil da igreja com a pandemia, mas agora estão retomando. Quantas heresias a gente vê dentro desses templos grandes, coisas que não estão na Bíblia, porque o que Paulo fala assim, volta à sã doutrina, volta ao evangelho. O evangelho é simples, é muito simples. O homem que complica tudo e coloca dentro do culto um monte de heresia. Vocês prestam atenção nas heresias, o que acontece? É campanha disso, é campanha daquilo, eu não vou ficar citando nomes para não dar direito de resposta, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Quanta coisa errada a gente vê na igreja, isso aqui é ungido, mas isso aqui é ungido, mas isso aqui, olha, agora que está ungido vai curar, isso aqui agora, essa água põe em cima ali da televisão, faz oração e depois vocês bebem essa água. Vocês já ouviram isso aí, gente? Coloca a água aí, nós vamos orar e depois vocês bebem. Gente, isso é uma heresia. Agora não tem muito esse negócio de água na televisão, porque a televisão agora é fininha, né? Assim, a água ficou meio complicada de colocar na frente, em cima da televisão, então eles colocam na frente. Mas a pessoa, é uma heresia isso. Isso não existe, coloca Cristo em segundo lugar. Porque se a água te cura, por que Jesus morreu na cruz? Se qualquer coisa que está ungida, seja o que for que está ungido, que isso aí vai te curar, por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz também para você, atrás disso aí. Se você quiser a cura, você vai procurar Jesus. Se você quiser libertação, você vai procurar Jesus. Se você quer procurar a palavra, você vai procurar o evangelho. Você não vai atrás dessas heresias, porque além de ser uma perda de tempo, isso vai minar a sua fé. E são pessoas apóstatas. São pessoas apóstatas, porque elas conhecem a verdade, elas sabem a verdade, elas conhecem o evangelho, elas conhecem a Bíblia, elas são capazes de fazer pregações aqui, mas elas estão espalhando heresia no meio do povo de Deus. E isso vai ter um preço muito grande, porque a palavra fala assim, que eu profetizei no seu nome, eu fiz cura no seu nome, eu fiz milagres e prodígios no seu nome, e Jesus vai falar, eu não te conheço. Vocês conhecem essa mensagem aí? Eu não te conheço, porque Satanás também faz isso. Satanás também faz isso para enganar o povo de Deus. Ele faz, ele te enriquece, ele te leva para o mundo onde você fica cego, você fica mente cauterizada. E outra coisa, você vai dar conta disso aqui. Porque embora Satanás esteja por trás, você aceitou, você obedeceu, porque a gente tem
condições de não obedecer. E cuidado com os cultos que começa a criar muitas coisas dentro do culto, muita, vamos dizer assim, atividade dentro do culto, muita coisa dentro do culto, e a palavra mesmo, gente, fica muito pequena. E a gente vai viver pela palavra de Cristo. Se a gente tirar a palavra de Cristo da igreja, ela morre. E as pessoas estão dando muito tempo para muitos eventos, muitas coisas, mecanismo, isso, mais isso, agora é tempo disso. E a palavra, às vezes, é 10 minutos. Cristo tem que ter pelo menos 80% do tempo do culto. Pelo menos 80% para ele ser um culto cristocêntrico, um culto centrado em Cristo. Quando isso foge, você está colocando Cristo em segundo lugar, quando tem que ser o primeiro. O primeiro. Amém? Então aí, olha, ensinos de demônio aqui, ó. E que proíbem casamento, eu vou continuar aqui no 3, proíbem casamento, essas pessoas que distribuem, que trazem heresia, que são apóstatas, estão dentro da igreja, estão minando a fé da gente, e existiu hoje, existiu desde sempre, é tanto que está aqui na igreja de Éfeso, já estava existindo isso, e nós enfrentamos isso na igreja sim, e isso nós vamos enfrentar sempre isso aqui, sempre vai existir, porque Satanás não vai largar a mão, ele não vai largar a mão da igreja. Então, isso vai existir sempre. É a gente que tem que ficar percebido, ficar atento aí, alerta a isso aí e prestar atenção nessas coisas. Como a gente vai fazer isso? Ora, jejua, pede entendimento, pede sabedoria para Deus para identificar essas coisas e se afastar daquilo. E ora para que Deus tenha misericórdia dessa alma que faz isso. E aí, olha, que proíbem o casamento, e essa questão de proibir o casamento, você vê que avançou tanto que a Igreja Católica, os padres são celibatários, né, entre aspas, eles não se dão a casamento, exigem abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. Então essas pessoas que entravam na igreja, que eram apóstolas, conheciam a verdade, mas se queriam incutir um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo, que não era sã doutrina e que trazia a heresia, eles falavam disso aqui, que proíbem o casamento, naquela época proíbem o casamento, hoje nem tanto, mas hoje o casamento virou uma coisa meio esquisita, né? Presta atenção aí, né? Às vezes a pessoa, você está casada, casei, foi lá no cartório, tal, não teve um pastor abençoando, nada. Então o casamento está meio assim, vamos prestar atenção nisso aí. Proíbem o casamento e existe abstinência de alimentos. A questão disso aí, gente, abstinência de alimento, eu quero até fazer uma pausa e explicar direitinho, porque hoje a gente está numa onda muito grande, não é de hoje não, faz tempo, de veganismo, da pessoa ser vegetariana. Isso aqui não está falando disso, que isso é pecado. Porque às vezes a pessoa não gosta mesmo da carne vermelha ou não come ave, e já tem nações que comem insetos. Então, não é questão disso. Se você quer ser vegano, você pode ser, quiser vegetariano. Eu mesmo não sou muito chegada em carne vermelha, me faz mal, então eu não como. Mas não quer dizer isso, que você não possa fazer isso. A questão é que eles traziam isso, proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, porque eles querem se considerar mais santos do que os outros. Então existe uma diferença de você não comer uma carne vermelha porque você não gosta, porque você prefere outro tipo de alimentação, você está no seu direito. Amém, mas quando você faz isso porque você se acha mais santo do que o outro, aí entra o erro, aí entra o pecado. Quando você fala, eu não vou casar porque eu quero ser mais santo, aí entra o erro, aí entra o pecado, porque Deus abençoou a família, Deus abençoou o casamento, Deus abençoou tudo que fez, abençoou todos os animais, e aí continua para a gente poder aproveitar de tudo isso. E aí continua. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável. Nada, se você quiser recusar, amém. Mas nada você precisa se recusar. Tem nações que comem, como eu falei. João Batista não comia gafanhoto? João Batista comia gafanhoto. Então, assim, nada é recusável.
Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por isso que antes da gente fazer as refeições, é sempre bom que a gente faça uma oração, santificando o alimento, né? É um momento de comunhão, é um momento de alimentação, nós estamos numa mesa junto, geralmente, né? E podemos nos alimentar, louvado seja Deus que todos possam fazer isso, ou que eu oro, né? Que não falte pão na mesa de ninguém, e santificar o alimento, né? Consagra-te o alimento, que não venha faltar em nossa mesa, e a gente come mesmo, come, mas come para valer, sabe? Mas come e aquilo é santificado e pronto. Agora, você não comer aquilo porque você se acha mais santo ou para você ser santo, isso aí já é um pecado. Isso já é um pecado, porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós carecemos da misericórdia de Cristo. Se não for a misericórdia de Cristo, nós seríamos consumidos. Então, e o casamento? Deus abençoou o casamento? Sim, o casamento é abençoado, a família é abençoada. A gente só tem que prestar atenção nos outros tipos de família que estão aí crescendo na sociedade, mas Deus abençoou o casamento, sim. Então, o casamento, você não casar, você ser um celibatário, não praticar nenhum tipo de ato sexual, eu não vou casar, isso não faz de você mais santo, é coisa da sua cabeça, porque o casamento é algo que Deus abençoou. E isso aí entrou na Igreja Católica, é tanto que os padres, né, são celibatários. É aquela coisa, né? Né? A gente vê tantos escândalos aí, né? Que a gente fica assim, né? Na verdade, né? Acho que não são todos, não, né? Mas que a misericórdia de Deus alcance todos, né? Amém, irmãos? E é isso aí, olha, a gente tem que ter como tomar cuidado com esses tipos de apostasia que ia acontecer nos últimos tempos e que nós vivemos esses últimos tempos desde de Pentecostes, nós estamos vivendo isso, nós vamos enfrentar isso, não vai acabar agora, vai até a vinda de Cristo, porque o demônio vai investir pesado nisso até o último minuto, porque ele vai fazer o estrago maior que ele puder fazer no tempo que ele estiver aqui. É lógico que ele vai ter o fim dele, ele tem o fim dele, né? Mas a questão é que ele pode levar muito junto com ele. Enquanto a gente estiver aqui e Deus está usando a gente como uma ponte para falar da palavra dele, a gente tem que falar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que praticar o ID. Preste atenção nos apóstatas. Eu já conheci família que era dentro da igreja, que tinha dom de revelação, tinha dom de sonhos, falava de sonhos, falava, sonhei com isso, a pessoa falava, é isso que você sonhou. Tinha esses tipos de dons de cura, e a pessoa caiu em apostasia, negou a Cristo, negou a palavra, foi para o mundo, não conseguiu voltar, não consegue voltar, destruiu a família hoje completamente destruída, desestruturada, e os filhos seguiram a mesma linha, não conseguiram voltar e se tornaram uma família assim desestruturada, uma pena, porque Jesus tinha muita coisa ali e usava tremendamente. E eu falo isso porque isso pode acontecer com todos nós. Nós não somos melhor. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu, pastor. Ninguém é melhor do que ninguém. Qualquer um pode cair nisso. Então, que nós ficamos aí, olha, atentos aos apóstatas, atentos a heresias, atento ao que é falado no púlpito, atento a como é que está sendo o culto na igreja. Essa palavra está sendo falada direitinho. Se não existe coisas aí no meio da palavra te levando ao engano, que isso acontece. Tem muito cultos aí que está muito cheio de positividade, não sei o quê. E às vezes não está voltada a Cristo, não está aqui na palavra. A pessoa às vezes mal lê a Bíblia, mal discorre o que está sendo falado. Presta atenção nisso e não caia nessas ciladas, porque o demônio vai cegar, que está falando de mente cauterizadas, insensíveis, não tem sensibilidade mais. O Espírito Santo não está alcançando o coração, porque a pessoa não quer. Não é porque Deus endureceu o coração, não, é porque ela autorizou a sua mente. E a palavra não alcança. Acho que falei demais, né? Acho que tá bom até aqui, falei bastante, né? Entenderam aí, irmãos? Fica nessa palavra aí, firme nisso aí, que isso é muito sério e vai acontecer durante todo o nosso tempo, até a vinda de Cristo vai acontecer isso. Então, que a gente possa ser uma ponte para segurar isso aí.
brecar isso aí, que isso não aconteça no nosso meio. Previna isso aí, segura. Ensina a pessoa, você está indo para o caminho errado, isso aí é apostasia, esse negócio de arruda, esse negócio de pedra energizante, planta para não sei o que, isso aqui, tudo desfoca Cristo. Tudo desfoca Cristo. E Satanás, ele está interessado nisso aí. Não é só em te tirar o emprego, não, te dar uma doença, não. Satanás está interessado nisso aí, porque isso está no seio da igreja. E isso aí estraga a igreja, contamina a igreja. Era a preocupação de Paulo aqui, é a minha preocupação, deveria ser a preocupação de todos os pastores e de todos os membros da igreja que ama Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Falei bastante hoje, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Amém? Deus abençoe a sua vida e que essa palavra aí venha aí de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?